Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que momento do dia vocês vão estar chegando aqui no vídeo, então vamos lá, né? Nos vídeos anteriores que eu fiz sobre relacionamento amoroso, o primeiro foi sobre solteiros, né? Se ia chegar um novo amor. O segundo falou sobre relacionamento amoroso para quem está, né, num relacionamento amoroso. E aqui é o terceiro vídeo e depois ainda vai ter o quarto vídeo. Esse terceiro vídeo vai falar sobre reconciliação amorosa para quem realmente deseja uma reconciliação amorosa, tá? E o quarto vídeo, que eu vou gravar separado, vai falar sobre triângulos amorosos. Bom, mas esse aqui é sobre, vai falar sobre, né, reconciliação amorosa. Então, para quem já me acompanha no canal, sabe que eu trago duas opções de baralho, né? Então, vamos à primeira opção. Os dois baralhos, né, são da Cigana e dois baralhos da Maria Padilha, tá? A leitura vai ser com elas duas. As leituras, né, serão com elas duas. Então, a primeira opção é esse baralho aqui da Cigana, tá? Junto com esse baralho aqui da Maria Padilha. Essa é a primeira opção. Aí vocês vão escolher o que vai chamar mais atenção, tá? Tem as caixinhas também, né? Quem quiser ver as caixas da primeira opção são essas aqui, tá? Cigana e Padilha. A segunda opção é esse outro baralho aqui da Cigana, né? Que é o baralho de Santa Sara. Os dois são, né, de Santa Sara. E esse outro baralho aqui da Dona Sete, tá? Então, vocês vão escolher aí a primeira ou a segunda opção. E a caixinha da segunda opção é essa aqui, ó. Essa da Cigana e essa da Dona Sete, tá? Então, vamos lá, vamos dar início aí ao vídeo. Vou afastar aqui, né, a segunda opção para quando for no momento eu abrir as cartas. E vamos dar início aqui. E para quem gostar do vídeo, gostar da leitura, gostar da energia do canal, é só fazer a inscrição, ativar o sininho, né? Deixa aqui embaixo seu comentário, se assim você quiser. Se for desrespeitoso, eu vou bloquear o comentário, tá? E deixa seu joinha, compartilha para quem você achar que deve, né, receber essa mensagem, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver aí para reconciliação amorosa. Esse vídeo vai estar valendo para qualquer momento que você chegar nele, não somente a data da postagem, tá? E lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Não é particular. E se você quer saber se tudo que sair aqui tem a ver com a sua realidade, aí você pode entrar em contato comigo, se assim você desejar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo, ficam os meus contatos, né, e o número do meu WhatsApp, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ver o que nós temos aqui para reconciliação amorosa daqui para frente, né? O que a Cigana vai falar aí, ó? Caiu uma carta aqui, caiu virada. Eita, carta dos caminhos. A Cigana, mesmo que a carta tenha caído para baixo, ela pediu para eu aceitar. Uma decisão vai ter que ser tomada aí. A carta dos caminhos, ela fala disso também, tá? De uma decisão para ser tomada aí, e vamos ver o que mais. Vamos lá. Carta do caixão. Então, algumas pessoas aí... Bom, deixa eu acabar de colocar todas as cartas para a gente ver se vai ter ou não reconciliação amorosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, olha só. O que eu vejo aqui, né? A primeira situação aqui já me fala, tá? Que uma reconciliação amorosa, de voltar para a pessoa, formar aí de novo, né, um par romântico, não tá positivo, não, tá? Uma das partes aqui não deseja. Olha a carta dos ratos. Parece aqui que a reconciliação amorosa aqui é muito complicada, tá? Pode ser que uma parte quer, a outra não quer, né? Então não adianta forçar
uma situação se só uma das partes quer a reconciliação. Se você ficar forçando, obrigando de alguma forma a pessoa a ficar na tua vida, seja de qual forma for que você tentar fazer isso, não vai durar muito, tá? Então, assim, eu não posso fingir que eu não tô vendo o que eu tô vendo aqui. Se algumas pessoas não gostarem do que eu tô vendo, pula para outro vídeo aí, procura outro vídeo que fale sobre o que você quer ouvir. Olha a carta da cobra no fundo do baralho. Então, olha só, aqui parece que já tem aí um casal, né? Que, olha só, a carta dos ratos com a aliança, né? Ainda me sai a cobra no fundo do baralho, né? O que a cigana me fala aqui, tá? Que essa relação, essa reconciliação, né? E a relação, quando ela existiu em algum momento, já deu tudo que tinha que dar na tua vida, já não tem mais para onde ir. Então, aqui parece, né, que tem, como saiu a carta do urso, tem alguém aí nessa relação, ou é você ou é a outra pessoa, ou são as duas pessoas que estão agindo assim. Eu não sei o que você está vivenciando aí na tua vida, então você vai colocar a situação pro teu momento aí, tá? Parece que existe aqui uma obsessão, tá? Uma teimosia. A carta do urso fala isso. Um querendo ter poder sobre o outro, tá? Não tem aqui um respeito pela decisão do outro. Do tipo assim, aqui fica muito claro para mim que uma pessoa quer a reconciliação e a outra não quer. E aí fica aquela coisa obsessiva, aquela coisa de insistência, de tipo assim, você vai ter que me engolir, você vai ter que me aceitar de qualquer maneira. Só que, gente, não é dessa forma. Aí o que eu vejo aqui, tá? Sendo muito sincera. Se você ainda assim forçar a situação, aqui tem até manipulação energética em alguns casos, não são para todos. Aqui existe manipulação energética, mental e também manipulação de magia mesmo, de feitiço, né? Para que uma parte volte para outra a qualquer custo, para pagar qualquer preço. Só que isso depois, lá na frente, isso traz mais problema. Não é uma relação saudável, tá? Você pode até voltar para a pessoa, mas não dura muito tempo. Aí começam, né? Aí assim, no início, a relação, ela volta até mais ou menos, porque aí a pessoa vai querer se mostrar muito carinhosa, muito atenciosa, né, com muito desejo e tudo mais. E aí depois, com um tempo, né, em pouco tempo você vai ver que a pessoa não mudou, entendeu? A pessoa pode fazer aqui, ó, ser totalmente carinhosa, falar que mudou aí algum comportamento, se mostrar amigável, né? Mas na verdade ela não mudou não, entendeu? Então, quem tá querendo viver uma ilusão, aí depende de cada um aí, né? Não depende aqui da cartomante nem da leitura de cartas, né? E que fique claro também para todas as pessoas que procuram cartomante, tarólogo, taróloga, a decisão sempre é do consulente e não da cartomante ou do tarólogo ou da taróloga. Mas tem pessoas que querem botar na mão dessas pessoas a decisão da vida delas, e não é assim que funcionam as coisas, né? Mas para cada um aí vai servir o que eu tô falando, né? Então, veja bem, aqui existe uma situação, parece que já vem tendo há algum tempo desgaste, né? Aqui tem algumas situações, né? Tem algumas situações aqui que eu vou falar. Você insistindo em dar chance para quem se conectar com isso que eu vou falar agora. Você fica naquele relacionamento que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que aí
chega uma hora que você fala assim, caramba, não dá mais, isso tá me trazendo muito desgaste, é só estresse. A gente fica nesse relacionamento ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí você vai ter que tomar uma decisão, o que você quer dessa aliança, né? Porque se tá dando desgaste, se tá dando estresse, se você não fica feliz nem em paz numa relação dessa, aí você tem que analisar se você quer levar, ficar empurrando isso com a barriga, né, pra frente, né? Então aqui é uma reconciliação que quem insistir numa reconciliação nessa quadratura de carta que eu tô vendo aqui, nessa combinação de carta, melhor dizendo, não vai ser uma coisa que vai durar por muito tempo. Por quê? Aqui não há sinceridade, aqui há confusão, há domínio, obsessão, ciúmes, tá? Aqui também há uma pessoa que ela diz que mudou o comportamento dela, mas ela não mudou, e você só vai observar isso depois que você já aceitou a reconciliação, tá? E a cigana deixa bem claro aqui para mim que existe aqui uma questão de durar muito pouco isso, né? Porque aí, ó, aqui já houve sofrimento no passado, aqui já aconteceu situações aí de desgaste, de briga, de desentendimento, falta de paz, falta de equilíbrio nisso, e tem alguém aqui, ou é você ou é outra pessoa, ou os dois estão teimando. E aí quando há uma teimosia para se querer uma reconciliação com alguém que você já recebeu diversos sinais do universo, né? Você já sonhou, em alguns casos, né? Para algumas pessoas você já pode ter sonhado que não, né? Que não é. Ou então, para quem não sonhou, você pode ter percebido comportamentos na pessoa ou conversas da pessoa que já na tua intuição já falou, não é para você insistir, mas você tá lá querendo insistir, enfim. E aí o que acontece, né? Eu vejo aqui também uma situação para outros aí, né? Para outros casos, pode ser também pessoas interferindo nessa situação da reconciliação de forma muito negativa. Ah, Ramani, mas no caso, se tem interferência de outras pessoas, então eu posso voltar para reconciliar com essa pessoa. Eu vou repetir, né? Aqui não é favorável, tá? Mas quem decide o seu caminho é você, não é a leitura de cartas, tá? O que eu sinto aqui é que uma vez que você retorne para essa pessoa, né? Para quem está esperando muito uma reconciliação, aqui quando você retorna a convivência com essa pessoa que você já sabe quais são os defeitos dela, o lado sombra dela, que todo mundo tem, tá? Não nem adianta falar que é totalmente gratiluz, bonzinho, boazinha, né? Bonzinho e boazinha, porque não existe 100% de perfeição em seres humanos nessa terra. Até as pessoas mais equilibradas, mestres, gurus e por aí vai, também tem um lado sombra. A diferença deles é que eles conseguem ter um controle maior sobre esse lado sombra, porque todo mundo tem, né? E para quem consegue ter um controle maior sobre o seu lado negativo, isso é ótimo. E aqui fica aí também a dica para que você olhe para você, para o seu interno, para o seu mental, para saber até que ponto, né, você está querendo obrigar a pessoa, ou você está querendo, ou você está se deixando levar por uma exigência de alguém em querer te obrigar a voltar para a vida dela, né? Aí você tem que colocar o que eu tô falando aqui dentro da sua realidade, tá? Mas é o que eu tava falando, se você retorna para uma situação dessa que eu tô vendo aqui, o que acontece? Passa alguns dias, para outros pode ser, sei lá, 1 mês ou 2, e aí você começa a observar, depois desse prazo, que a pessoa não mudou nada, entendeu? Que a pessoa está repetindo, voltando a ter comportamentos, conversas,
atitudes, posturas que tinha lá no passado e que foram as mesmas que causaram aí dores, que causaram estresse, que causaram afastamento, que causaram problemas. Isso aqui pode ser dos dois lados ou de um dos lados. Aí você tem que ver de que lado da história você tá aqui, tá? E aí, o que eu vou falar nessa situação? Em outros casos, tá? Você tem que adaptar a leitura, porque é uma leitura pública. Em outras situações ainda, porque como é uma leitura pública, eu tenho que tentar desmembrar aqui em várias situações, né? Porque para cada um é de um jeito. Em alguns casos aí, né? Não é para todos, pode haver sim que um dos lados, uma das pessoas aí dessa reconciliação amorosa que deseja ter, pode estar se envolvendo com alguém ou pode ser que venha a se envolver, tá? De repente, para quem se conecta, né, com essa opção que eu tô falando agora, pode ser que a pessoa não está agora nesse momento com alguém, mas pode vir a ter, tá? Aqui tá muito uma energia feminina, mas aí você adapta para tua situação atual aí da questão do gênero também, né? Gênero sexual, masculino, feminino. O que eu vejo? Aqui tem, tá? Tem alguém, mas essa rivalidade aqui que existe para essa reconciliação, em alguns casos, não necessariamente é uma pessoa pelo lado amoroso. Um exemplo, de repente, aqui a rivalidade pode ser, em alguns casos, uma mãe, a mãe de uma das partes intervindo de forma negativa. Para outros, pode ser uma irmã, um irmão. Aqui está uma energia feminina, mais velha, mais madura, né? Pode ser um ex-relacionamento também? Pode ser. Ah, mas não pode ser amante? Não, pode ser também, gente. Assim, amante não, pode ser, aqui como é uma reconciliação amorosa, pode ser que a outra pessoa que você deseja se reconciliar, ela esteja aí com alguém. Mas esteja na dúvida, né? Se ela fica com esse alguém ou ela volta para você, entendeu? Aqui existem dúvidas na cabeça aí de uma das pessoas, né? Nos casos em que a pessoa que você deseja se reconciliar não tem ninguém, aí pode ser alguém da família, tá? Algum parente aí, ou alguma amizade, né? Também pode ser isso. Para outros casos pode ser aí também a interferência negativa de filhos que já são grandes, né? Assim, adolescentes ou filhos que já têm aí uma maturidade, né? Aí até criança, né? Em alguns casos também criança, dependendo da idade, né? Pode também interferir de uma forma negativa para uma reconciliação. Então você vai adaptar a sua leitura, a situação da leitura para a tua realidade, se fizer sentido, tá? Então aqui tem muito uma indecisão, muito. E assim, ó, aqui eu vejo que alguém da parte envolvida aí que deseja a reconciliação precisa analisar de forma silenciosa se realmente deseja essa reconciliação, tá? Porque é algo que traz sofrimento, que traz choro, que traz lágrima, que traz desequilíbrio emocional, mental, físico, né? Porque tá preso a um passado. E aqui tem sim uma questão de ciúmes, de querer dominar o outro, não por amor, porque aqui eu não tô vendo amor, tá? Eu não tô vendo sentimento de amor verdadeiro aqui. Aqui eu tô vendo uma dominação, né? E aí quando você quer dominar o outro, você quer aquela pessoa a todo custo, seja como é que fala? Seja da forma que for, eu quero que essa pessoa volte para minha vida porque eu quero e porque é o meu ego que tá falando mais alto, aí você vai ter que arcar com as consequências, porque depois, né, quem vai sofrer com tudo isso, com a falta de paz
e de sossego nessa relação é você mesmo, entendeu? Então, as cartas aqui dizem que me mostram que uma das partes que estão aí, né, nessa situação de esperar uma reconciliação, não deseja isso, e a outra quer dominar, ou com magia, magia mesmo usando elementos, ou com mentalizações, né, enfim. Só que é uma situação que não vai fazer ninguém feliz. Aí quando chegar lá na frente, mais no futuro, você vai olhar para isso, se é você que está assistindo, que quer muito essa reconciliação, você vai olhar para isso e vai falar assim: o que adiantou eu insistir tanto nessa situação, em querer obrigar uma pessoa a voltar para minha vida, ou me sentir obrigado a voltar para uma pessoa porque tem manipulação mental ou energética, ou um desejo aqui sexual muito grande, sei lá, né? Para uns pode ser. E aí, se eu não tô feliz dentro disso, se a gente começou a ter os mesmos desentendimentos, se é uma relação que só me traz sofrimento, ansiedade, noites mal dormidas, eu não consigo ter paz ao lado dessa pessoa. Se é isso que você quer, então você insiste nisso. Agora, se você quer um relacionamento com paz, não é essa reconciliação aqui que eu tô vendo que vai trazer paz para tua vida, não. Pelo contrário, só vai trazer mais problema, e até com outras pessoas que estão de alguma forma ligadas a essa reconciliação, porque aqui eu vejo também essa questão, além da pessoa que deseja a reconciliação e a outra parte, além dos dois ou das duas, tem aí uma situação de outras pessoas também interferindo de forma muito negativa, familiares para uns, ou amizade para outros, ou ex-relacionamentos, né? Ou para outros ainda pode ser questão com filhos, ou filhos pequenos ou filhos grandes, tá bom? Então aqui não é positivo não. Vamos ver aí as cartas da Padilha para a gente encerrar essa leitura. Vou tirar aqui, ó, a carta da casa. Ó, aqui que a Padilha me fala aqui, existe um interesse aí financeiro, inclusive, para algumas pessoas, né? Não são para todas não, tá? Pode ter algum interesse financeiro para ter esse retorno aqui, que alguém quer obsessivamente esse retorno, pode ser o seguinte, um exemplo que eu vou dar, né? Não é para todo mundo isso. Eu quero que essa pessoa volte para minha vida por causa do que ela tem na vida dela. Da situação financeira que ela se encontra agora, tá? Então, aqui, olha, é um balaio de gato. Teve uma seguidora minha que até botou isso. Nossa, que balaio de gato. Aqui essa reconciliação tá isso, né? E existe em alguns casos aqui, existe uma questão, ó, que envolve imóvel, né? E que envolve uma questão financeira. Por exemplo, eu quero me reconciliar com essa pessoa por causa dos bens que ela tem ou por causa da condição financeira que ela tá agora. Mas não porque eu tô amando essa pessoa. Só que o que vai sair da boca da pessoa aí é que ela tá apaixonada, né? Mas na verdade, lá no fundo, lá no mais escondido da personalidade dela, não é a verdade, não é amor, é interesse. Para haver essa reconciliação. Porque quando eu tava com essa pessoa, a minha vida financeira era melhor, né? Ou então, para outros casos, pode ser o seguinte: pô, eu tô vendo que essa pessoa ela tá numa boa condição financeira, então eu quero me unir a ela, entendeu? Pelo que ela tem, não pelo sentimento. Aí isso é legal? Claro que não, né? Mas cada um com seu cada um, tá? Aí quem decide essa situação não sou eu, Ramani, nem a cigana e nem a Padilha. São vocês mesmos, porque cada um tem que tomar a atitude de decidir a própria vida e não jogar na mão do outro as suas decisões. Mas tem que ser decisão sábia e não por posse, ciúmes, apego, ego, vaidade de querer fazer o outro voltar para a tua vida a todo custo, custe o que custar. Mas tem gente que pensa dessa maneira. E aqui, ó,
Alguém está sendo falso com alguém, ó. Mais uma vez, ó. Aí apareceu aqui um homem. Antes tinha aparecido uma mulher, né? Aí aqui apareceu um homem que pode ser uma pessoa externa a essa situação, tá? Porque naquela hora, quando eu combinei essas cartas, saiu uma energia de uma mulher mais velha aí, né? Que eu já dei alguns exemplos. E aí saindo aqui o homem com a cobra. Pode, além de ter a mulher, ter um outro homem aí nessa história que está sendo extremamente falso. E aqui existem coisas escondidas, ocultas, que alguns de vocês aí vão até descobrir coisas que vocês nem estavam sabendo sobre a outra parte aí, que vocês vão ficar assim, nossa, como assim? Que eu não enxerguei isso. Ou você não enxergou, ou você fingiu que não estava vendo. Aí cada um vai colocar dentro da sua situação, tá? Bom, então, resumindo tudo mais uma vez, aqui não é favorável para uma reconciliação, não. Ai, Ramani, mas não tem nada a ver isso que você falou. Ok, então você vai procurar um outro vídeo que fale o que você quer ouvir, né? De repente, se não é nada disso que saiu aqui, que você está vivendo, então é porque a leitura não era para você, tá bom? Bom, eu vou dar uma pausa no vídeo para organizar as cartas e voltar aqui com a opção de número 2. Vamos então agora para a opção de número 2. Para quem já pulou direto aqui para a opção de número 2, né? Lembrando que é uma leitura pública, coletiva, não é uma leitura particular, tá? Então, se o que eu falar aqui não fizer um mínimo de sentido para a tua vida, aí porque a leitura não é para você, tá? E para aqueles que desejarem saber se o que eu estou mostrando aqui tem a ver com a sua energia particular e quiser fazer uma leitura comigo, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário tem o meu WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui, cigana, o que nós temos aí para quem escolheu a opção de número 2 sobre reconciliação amorosa. Vai ter ou não, para quem deseja, né? Uma reconciliação amorosa. Vamos lá. Dessa aqui nem pulou a carta. Olha, a carta da montanha, da âncora. Ih, gente, tem alguma coisa aí muito parada, né? Eita, Lili, carta da cobra. Bom, só por essas cartas aqui já me diz que não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, aqui tem pessoas, aqui tem terceira ou quarta energia aí dentro dessa reconciliação que você deseja, tá? Ou é do seu lado, ou é do lado da pessoa. Aqui existe uma frieza, um afastamento, um bloqueio. O bloqueio pode ser o seguinte, tá? Quando eu falo bloqueio, não necessariamente é porque só bloqueou no celular. Para alguns casos pode ser mesmo que a pessoa te bloqueou ou você bloqueou a pessoa. Em outros casos pode ser que ninguém bloqueou ninguém, mas também não tem nenhum tipo de comunicação, tá? Ó, aqui tem uma situação que existe um afastamento, uma frieza, um distanciamento, um bloqueio, mas aqui tem uma energia de duas ou três, aqui pelo menos duas pessoas aqui nessa relação. Além, né? Além. Por exemplo, você está querendo se reconciliar com alguém, tá? Ou é do seu lado, ou é do lado da outra pessoa, que tem aqui duas outras pessoas de uma forma muito negativa, como se não quisessem de jeito nenhum que essa reconciliação acontecesse. Mas eu sinto também que aqui uma das partes, ou as duas, também não deseja, não. Tem muita mentira, falsidade, estresse, desgaste. Eita, gente, como assim? Para quem já fez consulta comigo e me conhece, né, sabe como é meus modos às vezes de falar algumas expressões na leitura, né, de videochamada. Olha, alguém aqui tá se matando emocionalmente por não ter
o contato, por não ter uma comunicação com a outra parte, tá? E aí tem duas outras, olha, a carta do urso. Gente, assim, ó, essa leitura tá um pouco parecida com a primeira, tá? Aqui existe um apego, um ciúmes, uma possessão, uma possessividade, um controle, tá? A carta do urso, para quem gosta de tarô, né? Ela é equivalente à carta do diabo, que é a carta número 15 do tarô. É uma coisa obsessiva que traz sofrimento emocional, mental e espiritual para as duas partes que estão envolvidas nessa reconciliação. E aqui também tem duas outras pessoas aqui, tá? Existem outras duas pessoas além das que querem aí, que estão, né, no meio dessa reconciliação, tá? Podem existir outras duas mulheres aí, e essas mulheres pode ser, para uns pode ser gente da família, para outros pode ser que uma das partes está se envolvendo com alguém, pode ser também ex-relacionamentos, em alguns outros casos pode ser isso também, né? Interferência negativa de ex-relacionamento para que aconteça essa reconciliação amorosa, tá? Então aqui em alguns casos, gente, para alguns casos, tá? Existe aqui também interferência de vizinhos, não é para todo mundo, são para algumas pessoas, eu tô dando exemplos, tá? Aqui pode ter interferência de gente do seu trabalho ou do trabalho da pessoa, aí você tem que botar dentro da sua situação, mas é tudo oculto, não é declarado. Em alguns casos aí eu tô vendo coisas que estão acontecendo pelas suas costas. Para outros de vocês pode ser um ex-relacionamento de uma das pessoas envolvidas nessa relação. Para outros de vocês pode ser que uma das partes está se relacionando com alguém, né? Nesse afastamento que teve, uma das partes pode ter se envolvido com alguém e aí a outra pessoa deseja reconciliação, mas aí já tem uma outra pessoa na vida dessa pessoa que você quer se reconciliar, e aí a pessoa em questão fica na dúvida se volta, se não volta, entendeu? Aqui saíram muitas cartas negativas. Aqui tem desequilíbrio emocional, mental e até espiritual. Tem espraguejamento e pessoas agindo pelas costas, com mentira, com fofoca, com manipulação energética, utilizando feitiçaria mesmo. Vai falando claramente, né? Existe aqui manipulação de feitiçaria e os espraguejos, né? As maldições aí, o mental muito acelerado, tá? E em cima aí de uma das partes, na verdade das duas partes, ok? E quem é mais intuitivo sente e é avisado, muito avisado, sobre essas traições ocultas que estão acontecendo pelas suas costas, tá? Mas é o que eu falei, né? Tem aí duas pessoas fora dessa reconciliação e eu vejo duas pessoas do sexo feminino que você já conhece essas duas pessoas, né? E essas pessoas podem estar próximas a você de alguma forma, só que elas agem de forma silenciosa, no oculto, mas desejando que essa reconciliação nunca aconteça, entendeu? Então aí você vai adaptar o que eu tô falando para a tua realidade. E eu vejo aqui uma pessoa, né? Aqui novamente tem uma energia feminina que tá tão ansiosa pela resposta da outra pessoa, querendo, não dormindo direito, sentindo assim de repente falta de ar, sentindo, como é que fala, gente? Taquicardia, mas pode ser um homem também, tá? Eu não vou ficar especificando a questão de gênero, porque aqui a leitura é coletiva, né? Não é particular.
O que que acontece? Aqui existe uma ansiedade de alguém que espera uma comunicação da outra parte. E eu vejo que a outra parte não está querendo se comunicar, né? E aí, além disso, existem aqui, ó, pessoas no seu oculto que você não está vendo. Podem ser amizades, podem ser colegas de trabalho para outros, pode ser gente da vizinhança, pode ser gente da família, porque saiu 2 cartas de família aqui, que estão aí interferindo, tá? Magisticamente, usando a magia em si, como também mentalmente. E eu vejo muito estresse, muito desgaste. Aqui, olha, aqui tem fofoca, tem intriga, tem mentira, tem aqui uma questão de medir forças, tá? Aqui também não tá favorável para reconciliação não, gente. Aqui tem uma coisa de medir força um com o outro, né? Para ter a outra pessoa na vida. Mas também tem interferência aí, como eu falei, de pessoas externas, tá? Que estão agindo muito escondidinho para que essa reconciliação amorosa não aconteça. Mas aqui também tem, assim como saiu no primeiro grupo, aqui também tem uma das partes não querendo essa reconciliação. E aí fica aquela coisa de posse, de medir forças, tá? E aqui, ó, tem que ter cautela, porque numa conversa que você pode insistir em ter com a pessoa, ou é você ou é a outra pessoa, né? Quem insistir em ter uma comunicação com a outra pessoa, ou puxando um assunto que não tem nada a ver, ou falando de forma mais negativa, aqui pode rolar estresse, pode rolar briga, pode rolar confusão. E um outro detalhe que a cigana está pedindo para eu falar aqui. Aqui são 2 pessoas fora dessa reconciliação que estão stalkeando você a todo momento. Ou é você que está stalkeando a pessoa absurdamente. E para outros casos pode ter as 2 situações. Você stalkeando a pessoa te stalkeando, aí você vai colocar, né, para dentro da tua realidade aí o que eu tô falando. Ai, Ramani, isso que você tá falando aí não tem nada a ver comigo. Ok. Então nem continua a leitura, tá? Vamos ver aqui a Dona 7. Eu tô vendo algo aqui muito cansativo, tá? Muito cansativo. Com muita interferência negativa de parentes, para outros pode ser de amizade, para outros pode ser de mãe ou pai da pessoa. Aqui não tá nem, não, aqui nesse caso não tá saindo nem a questão de filhos aqui não, tá? Aqui são pessoas assim fora do relacionamento, mas eu não sinto que sejam filhos propriamente dito que estão de forma negativa nessa relação. Mas, né, para poucos casos aí pode ser. Não, peraí, deixa eu abrir aqui como eu fiz no outro, para tirar as cartas. Vamos ver o que a Dona 7 tem para falar disso. Agora, quem insistir, porque aqui também tem ilusão, tá? Aqui existe uma ilusão, uma autossabotagem, ou da sua parte ou da outra pessoa, em achar que vai ser bom você dar uma oportunidade para essa pessoa. Só que as cartas me mostram que não vai ser bom não, né? Se você está iludido aí com uma reconciliação, olha bem, né? Inclusive, olha só, a carta dos embaraços e dificuldades. A gente está num momento aí planetário, né? Astrologicamente falando, não sou astróloga, mas adoro astrologia, em que não está favorável retornar com relacionamentos que já não foram bons no passado. E quem ficar insistindo da forma que for
para que a outra pessoa volte a todo custo, isso vai te causar bastante problema lá na frente. Olha só, carta dos embaraços, a carta de pessoa perigosa e malandragem. Tem alguém aí agindo de malandragem, tá? Aí tem, como eu falei, né? A outra pessoa, quer dizer, tem você, tem a outra pessoa e mais outras duas por fora disso. Então, uma das partes aí usa de mentira, de malandragem, para causar embaraço, para amarrar os caminhos, para dar treta nessa relação, nessa reconciliação. E são pessoas que estão longe de você, mas que você vai saber aí quem é, tá? Se forem parentes que estão longe de você, que tá aí de forma muito negativa, saíram duas cartas agarradas e eu vou aceitar. Ó, de novo a carta da casa. Quando eu digo longe, para alguns casos pode ser que a pessoa até more perto, mas que você tomou algum distanciamento. Para outros, pode ser realmente a questão geográfica, né? Por ser uma leitura pública, eu tenho que dar vários exemplos. Ó, e a carta do vício da teimosia, ainda saiu aqui a carta do homem. Então, existe alguém aí, gente, aí aqui na cigana já tinha saído o urso, né? Existe a teimosia, o apego, não tem que ser meu, tem que ser minha a todo custo. Eu não aceito isso, não aceito essa separação, essa pessoa tem que se reconciliar comigo, seja da forma que for, com magia, com feitiço, com amarração, ou com malandragem, ou com mentira, ou com enganação. Vou fazer um papel aqui para poder iludir essa pessoa e ela voltar para mim. Eu vou falar mais uma vez, quem tem intuição afiada não cai numa coisa dessa. Agora, quem tá indo pela ilusão de achar que a pessoa mudou, que a pessoa tá diferente, porque a pessoa vai tentar te convencer de que tá diferente, de que mudou, que é uma outra pessoa e não é o que eu vejo aqui, tá? Não é o que eu vejo aqui. Eu vejo uma verdadeira ilusão. Aí, para quem tá aqui na dúvida, né, sem saber o que fazer, se volta, se não volta, se deve dar uma chance para essa pessoa ou não, as cartas estão falando, olha, se você gosta de ser iludido, ser dominado, viver aí uma mentira, aí fica a seu critério. Só que é tudo isso que eu tô vendo aqui. E, né, as pessoas aí fora disso também agindo de muita má fé. Eita, gente, que situação, hein? Então, aqui, ó, a reconciliação só vai existir para quem quer viver uma ilusão. Mas quando a gente, né, quando a pessoa entra numa ilusão, ao se reconciliar com a outra, que já conhece, que já vivenciou algo com essa pessoa, né? E aí você entra numa ilusão de que a pessoa mudou. Aí quando chega mais para frente, você percebe que novamente você está repetindo um ciclo negativo na tua vida. Por ter dado uma oportunidade para uma pessoa que lá na frente você vai ver que não merecia essa oportunidade. Né? Porque a pessoa não mudou, porque tem interferência de externos, né? Porque tem insegurança, porque tem apego, porque tem obsessão, porque tem ego, porque tem vaidade, porque tem um bando de gente aqui nessa história. E aí, né? Então é um relacionamento aqui que o retorno vai trazer muita dor de cabeça para ambas as partes. Mas, né? Positivo não é para essa reconciliação, tá? Aqui as cartas mostram que tem que haver uma finalização. Alguns aí que desejam a reconciliação pode ter um relacionamento karmático, né, de karmas com essa pessoa, né, que por isso que pode estar dando essa treta toda em alguns casos. É para todo mundo isso? Todo mundo que está assistindo o vídeo aqui está vivendo um relacionamento de karma? Claro que não, né? Isso daí para saber só numa consulta particular, né? Numa leitura pública, não é para todo mundo que vai caber isso, entendeu?
Então, é isso, gente. Não é favorável haver essa reconciliação, porque tudo que tinha que ser vivido entre você e essa pessoa já foi, já deu, já aconteceu, acabou. Fechar o caixão de vez, botar um fim nessa relação que no passado já me parece que não foi boa, que só trouxe mais sofrimento do que amor, né? E aí botar um ponto final nisso, resolver tudo que tiver que resolver com essa pessoa, porque alguns aqui podem estar com alguma pendência ainda para resolver com essa pessoa que se quer reconciliação. Pode ter pendência aqui sobre documentos de um imóvel, para outros pode ser pendência financeira, para outros pode ser questão até de pagamento de cartão de crédito, para outros pode ser, enfim, herança, para cada um é de um jeito aí. E para alguns casos aqui pode até ter questão também com pensão de filhos, embora que aqui não me deu muito essa energia de criança, mas pode ter pensão de filhos ou pré-adolescentes ou adolescentes envolvendo esse furdunço todo que eu tô vendo aqui, tá? Então você adapta para sua leitura, ok? E se, tipo, nada do que eu falei aqui você acha que não tem nada a ver, ok. Vai para outro vídeo, não pega essa informação para você. Só que eu não vou ficar floreando o jogo, o que eu tô vendo aqui, para amaciar o ego de ninguém. Eu vou falar exatamente o que estão saindo nas cartas, né? E as cartas estão me mostrando que não é positivo. Agora, o que você vai fazer com essa informação vai depender de você mesmo, não de mim, nem da cigana, nem da dona Sete, ok? Bom, gente, é isso então, tá? A todos que chegaram até aqui, um beijo para vocês, que Deus e São Miguel abençoe grandemente a vida de vocês, para que vocês tomem a melhor decisão no impasse desse daqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!